Sejam bem-vindos a mais um Tá na Hype, o quadro onde a gente comenta sobre os assuntos que estão em alta no momento. E o assunto de hoje não podia ser diferente. A gente convidou aqui para participar 3 mulheres fortíssimas que a gente vai conversar a respeito de mercado de trabalho, administração e empreendimento. Então não podia vir sozinho para essa conversa, obviamente, que Teacher Jaque e Teacher Sabrina vieram me acompanhar aqui nessa entrevista. E a pessoa que a gente vai entrevistar hoje, ninguém menos que Fabiana Moretti. Fabi, deixa eu já começar logo essa entrevista, então, com a primeira pergunta para você. Vou pedir para você se apresentar para o público. Conta pra gente, quem é Fabiana? Bom, Fabiana é uma mulher que foi criada por pais de origem muito humilde e que são muito batalhadores e muito determinados. E me ensinaram, principalmente pelo exemplo, a lutar pelo que eu acreditava, pelo que eu queria, pelos meus projetos, pelos meus sonhos, e me ensinaram a não desistir. Eu lembro de criança, a minha mãe sempre falava pra mim: pensa bem no que você quer, porque depois que você começar alguma coisa, você não pode desistir. Tem que ir até o final. E o meu pai é uma história muito curiosa, porque ele é de família de imigrantes japoneses, foragidos da Segunda Guerra Mundial. Então, até os 7 anos de idade, meu pai não sabia uma palavra em português. E por causa disso, ele repetiu o primeiro ano da escola. E a família do meu pai, acho que muito por causa da cultura, talvez, eles sempre deram muito valor à educação. Então, mesmo morando na roça, como meu pai gosta de dizer, os meus avós incentivavam todos a estudar e a ter uma profissão. Então, o meu pai lia e estudava com o pé dentro de um suco da terra, esperando para que a água da mangueira batesse no pé dele, porque o trabalho dele lá na roça era cuidar dessa parte de irrigação, de plantação. Então, na minha casa, a coisa mais importante sempre foi estudar. E eu cresci assim, nesse lar, onde a educação é o caminho certo para as suas conquistas e a porta para a realização dos seus sonhos. E foi esse o caminho que eu segui. Me dediquei muito aos estudos, eu escolhi a administração como minha profissão, porque sempre brilhou muito os meus olhos a ideia de poder conhecer todas as áreas de uma empresa, de atuar onde eu quisesse, em qualquer ramo de negócio que eu escolhesse. Então, seguindo essa mesma ideia, como primeiro emprego, eu escolhi ser auditora de demonstrações contábeis, porque eu poderia ver na prática como cada um dos departamentos de uma empresa funciona. E mais ainda, eu poderia ver isso em diferentes tipos de empresa e negócio. Então eu aprendi desde como são as operações de uma empresa de transporte e logísticas de trem, passando por cervejarias, brinquedos, factorings, frigoríficos, soluções tecnológicas, usinas de cana-de-açúcar e até programas de concurso de televisão. Então essa trajetória, ela me deu uma bagagem imensa e de peso para que eu realmente pudesse finalmente empreender. Gente, é história, hein? Puxa vida, bastante. quanta coisa! Eu achei legal que você falou sobre educação, que você sempre teve ali um pezinho na importância da educação. E a Teacher Jaque tem esse perfil também, é uma pessoa realmente interessada na educação, por isso que eu vou deixar ela fazer a próxima pergunta pra você. Bom, uma das coisas que eu fico me perguntando, né, é sobre as suas inspirações e sobre as suas referências, né? Então, fala pra mim sobre alguma referência feminina que você tem no mercado de trabalho. Vamos lá, essa pergunta é bem interessante, Jaque, porque eu não tenho uma referência específica de alguém que seja famosa ou de alguém que tenha feito alguma coisa dentro do mercado que chamou a atenção e que tem uma trajetória. É claro que existem muitas mulheres aqui, mas pra mim, pessoalmente, a minha referência é a minha mãe. Ela sempre me ensinou a correr atrás do que eu quero, a batalhar por aquilo, e ela sempre me ensinou o caminho para fazer isso. A minha mãe, ela nunca me deu nada de mão beijada. Ela sempre me dizia que era para eu conquistar aquilo que eu queria, que eu tinha que correr atrás das coisas por mim mesma, sem depender de ninguém. E ela sempre foi a minha maior apoiadora, incentivadora. Então, a minha referência é realmente a minha mãe. Que legal também. Jaque, respondida a sua pergunta? Totalmente. Maravilha. Sá, vou passar a bola pra você, para que você possa perguntar pra Fabiana agora também.
Fabi, a gente sabe, né, que hoje, nos dias atuais, a gente tem uma grande inserção das mulheres, né, no mercado de trabalho, mas que a gente ainda encontra dificuldades, né, como mulher empreendedora. Então, quais você acredita serem as maiores dificuldades, né, para uma mulher empreender? Realmente, isso que você falou é um fato, um triste fato, mas ele existe, né? Então eu acho que, pra mim, no meu caso, as minhas maiores dificuldades realmente foi ser levada a sério, ser respeitada, ter que encarar um pré-julgamento, principalmente quando isso está aliado a pouca idade. Então, como eu comecei muito cedo, esses realmente foram os meus maiores desafios, né? Poder ter a chance de ser ouvida, de mostrar o meu trabalho, do que eu era capaz, mesmo depois de ter sido julgada por uma primeira impressão, porque isso ocorre com as mulheres, né? Então, hoje mudou bastante até, graças a Deus, mas ainda a mulher enfrenta algumas dificuldades, sim, no mercado e algumas barreiras, como, por exemplo, a falta de credibilidade em relação à capacidade da atuação. Então, sempre existe uma dúvida se a mulher vai conseguir, se ela vai ter um bom desempenho, se ela vai ter um controle emocional. E sempre como referência, a mulher é comparada ao homem, na maioria das vezes. Então, isso também é muito ruim. E assim, temos que continuar realmente acreditando na nossa capacidade, a gente sabe do que a gente é capaz e não deixar que essas coisas realmente se tornem uma barreira que a gente não consiga passar. Elas existem sim, a barreira está aí, as dificuldades estão aí, mas nós temos sim a plena capacidade de ultrapassar todas elas. Maravilha. Concordo. Muito legal, ficou uma mensagem bem positiva certo. Aqui agora. Jaque, devolvo a bola pra Sim, você. e com... eu tava pensando, considerando, né, essas dificuldades que a mulher encontra no empreendedorismo, em começar a empreender, eu queria saber o porquê que você escolheu empreender ao invés de seguir um caminho mais normatizado. Normatizado é uma palavra, gente? Normatizado é uma palavra, Jaque. Tá. Boa, Jaque sendo Jaque muito culta, gente. Jaque ama educação, assim como a gente ama, e eu acho isso demais. Não é à toa que ela tá aqui com a gente faz bastante tempo. E Jaque, essa pergunta é muito boa. Eu resolvi empreender porque, na verdade, esse sempre foi o meu sonho. Sabe aquela pergunta que a gente sempre ouve quando a gente é criança, né? O que você vai ser quando crescer? Eu nunca soube responder, assim, eu nunca respondi com uma profissão específica, porque eu sempre me imaginei fazendo algo pra mim, trabalhando pra mim, sendo dona do meu caminho. Então, não tive uma outra opção por escolha própria, né? Nunca passou pela minha cabeça uma outra opção a não ser essa. E quando eu era adolescente, eu sempre gostei muito de ler. Eu lia muitos livros de romance, com histórias de mulheres fortes, que faziam suas próprias conquistas. E eu nunca tive uma outra ideia na minha cabeça, a não ser realmente me espelhar nessas mulheres, ser como essas mulheres. E na fase adulta, em que eu fui trabalhar para uma empresa, como eu contei para vocês, eu já tinha traçado para mim muito claro na minha cabeça que isso era uma fase. Era um caminho que eu precisava percorrer, sim, mas para chegar no meu objetivo final, que era ter o meu próprio negócio. Bem legal. Gostei da sua resposta também. Me motivou, hein? Deu uma motivada. Vamos lá, Sá, passa a próxima pergunta. A partir dessa sua trajetória, né, Fabi, qual você acredita que foi a sua maior conquista, né, tanto pessoal quanto profissional até agora? Olha, sem dúvida, minha maior conquista profissional é a IFP. Hoje eu trabalho com o que eu amo, que é a educação, e também com o que eu acredito, que é o poder que o conhecimento tem de transformar a vida das pessoas. E a IFP, ela me deu a chance de trabalhar de uma forma honesta, de uma forma transparente, verdadeira, e realmente me dá a oportunidade de entregar um ensino de altíssima qualidade. E a gente consegue isso por causa da metodologia, que nós criamos com muito cuidado, com muito carinho, pensando realmente na necessidade das pessoas, nas dores, nos desafios e naquilo que faz sentido para ela. Porque é só assim que ela vai realmente conseguir aprender.
colocar na prática o que ela está aprendendo e ter a sua vida realmente transformada. Aí o conhecimento, a educação, o que ela está aprendendo faz sentido na vida dela. E essa conquista profissional, ela está intimamente relacionada com as minhas conquistas pessoais. Porque a IFP, ela me ajuda muito e ela me possibilita gastar uma parte do meu tempo com o que realmente é mais valioso para mim, que é ensinar pessoas. Certo. Eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção sobre a IFP é o quão diferente é, né, das escolas normais de profissionalizantes que a gente vê por aí. Mas eu queria que você me falasse o porquê que você acha que a IFP e nosso empreendimento é tão inovador. Pergunta boa essa, né? É porque realmente ele é diferente de tudo que existe no mercado. Parece até um pouco clichê, né? Essa frase, mas infelizmente o mercado de educação ele se transformou puramente em business, em negócio, com foco 100% em lucro. E o mercado ele está infestado de sistemas autônomos, interativos de ensino, cursos gravados, promessas milagrosas e muito pouco preocupado com a entrega aos clientes. A educação, que deveria ser o objeto do negócio, o ponto de partida para todas as outras operações das escolas, virou a última preocupação. E o resultado são milhares de pessoas que estudam por anos e não conseguem aprender. E isso causa uma frustração muito grande nas pessoas e até um bloqueio muito grande. A minha trajetória teve início com uma franquia, mas ao longo dos anos, passando por várias marcas, inclusive marcas muito grandes, muito conhecidas no mercado, vários players no mercado, mas todos eles atuavam exatamente como eu mencionei. Pouca importância com a qualidade de ensino e a entrega, usam uma metodologia que não facilita o caminho do conhecimento ao aluno e sim engessa e obriga o aluno a passar por estágios que nem sempre são necessários. E nenhuma preocupação com o aluno, com a necessidade dele, com a história, com a bagagem, com a sua experiência na vida e bastante foco em números, quantidade e lucro. E na IFP, a forma como a gente aplica a metodologia garante que o aluno aprenda de verdade. Quando a gente fala isso, quer dizer que o aluno vai conseguir aplicar o conhecimento na esfera que ele quiser, seja na vida dele, pessoal, profissional, acadêmica. E como que a gente consegue tudo isso? As aulas são humanizadas, com especialistas nos assuntos, inclusive estão aqui com a gente hoje. E as aulas são atualizadas com o que está acontecendo no momento. As aulas são tematizadas com aquilo que faz sentido para o aluno, aplicadas para a necessidade dele e de acordo com a individualidade de cada um. E a educação é voltado para a vida real. Nós queremos que a experiência da IFP para o aluno seja leve, seja fácil, seja dinâmica. Tanto que a gente compara até, e a gente gosta muito e usa até nomenclaturas relacionadas a isso, a gente compara a experiência da IFP com uma viagem ao conhecimento. Porque é assim que tem que ser. Aprender tem que ser algo prazeroso, tem que ser gostoso, você tem que querer mais, como numa viagem. E é isso que a gente faz. Nós fazemos uma imersão ao aluno, ao conhecimento, expondo ele em diversas esferas e situações, e com isso nós preparamos e formamos cidadãos para o mundo. Puxa, que legal, que legal. E eu achei muito legal que você falou da viagem, porque é verdade, quando você tá numa viagem, a última coisa que você quer é que ela acabe, você quer aproveitar aquilo ao máximo. Quando você sente nas aulas que você tem um porquê voltar, tenho certeza que faz diferença pro aluno também. É isso. Sá, quer continuar? Sim, eu tenho mais uma pergunta, né? A gente está vivendo um momento muito tenso, né? A questão da pandemia, a gente sabe que muitos pequenos e médios empreendedores estão sendo afetados. Então, gostaria de perguntar para você, Fabi, como o seu negócio, né? Você como empreendedora, se adaptou a esse momento tão difícil? Bom, a pandemia revolucionou o mercado de educação,
Nós evoluímos em menos de um ano, o que levaria talvez cerca de 20 anos para acontecer. E o primeiro desafio, logo de cara, foi adaptar o método de ensino, que era presencial, para 100% online. E nós, que somos uma escola séria, realmente com foco na educação, a gente teve uma preocupação muito grande com isso. Porque não se trata apenas de pegar algo que é feito no presencial, copiar e colar, né, replicar para dentro do ambiente da internet. Envolve muito mais que isso. Então, nós tivemos que levar em consideração a realidade dos nossos alunos, o ambiente que eles têm em suas casas para estudar, os recursos que eles têm disponíveis. Além disso, a gente precisou também estudar e entender como é a educação no ambiente da internet, seus desafios, suas facilidades. E nós não poderíamos fechar os olhos também para o impacto emocional que a pandemia estava causando nos nossos alunos, que assim como todos nós estávamos enfrentando algo que era totalmente desconhecido. Então, o modelo de negócio, ele teve que ser totalmente reestruturado. Na realidade, a gente praticamente criou um modelo de negócio novo, partindo primeiro com a inovação de uma metodologia que atendesse não somente o ensino presencial, mas agora também o ensino pela internet, o ensino online, e depois reestruturando todos os outros departamentos envolvidos, pedagógico, secretaria, marketing, vendas. Então, assim, tudo mudou. E toda forma de comunicação também. E nós tivemos que aprender a usar a internet realmente como a nossa maior aliada. Então foi sim um desafio muito grande, não só para nós, obviamente, mas para todos aí. Mas a gente conseguiu se reestruturar e realmente fizemos desse desafio algo que fosse bom e que viesse a somar pelo excelente trabalho que a gente já havia feito antes. Bom, considerando que a gente passou por tantas mudanças agora na pandemia, né? Eu queria saber como que você se vê daqui a alguns anos, como que você vê o seu negócio daqui a alguns anos. Joia! Olha, eu vejo o meu negócio de uma forma que ele possa fazer parte da vida de cada vez mais pessoas e que alcance o maior número possível delas. Eu acredito que não só a forma o que a gente entrega para o cliente, né, que é a educação de qualidade, mas a forma como nós desenhamos o negócio, os valores que nós prezamos, os pilares que são embasados às nossas relações, a forma como nós trabalhamos como equipe, ela realmente tem um impacto profundo na vida de todas as pessoas que estão envolvidas. Então, eu quero sim que essa experiência IFP alcance o maior número de pessoas envolvidas. Eu quero que as pessoas vivam o que a gente vive aqui dentro da escola também. Última pergunta minha. Você, Fabi, como mulher, né, e como empreendedora, qual que é o conselho que você daria para as mulheres que querem empreender? Que responsabilidade, hein? Pensa Olha, que você vai falar, hein? Não é? Meu Deus! Mas vamos lá. O conselho que eu dou, gente, para mulheres, claro, e para qualquer pessoa que queira empreender, né? Se você tem um projeto, se você tem um sonho, batalhe por ele, não desista. Mas não se esqueça que a forma segura, a forma certa de buscar por os seus sonhos, pelos seus projetos, é através da educação e do conhecimento. Pode até existir alguns atalhos, alguns outros caminhos, mas além de serem perigosos, eles são caminhos que não te dão uma base sólida para você crescer. E cedo ou tarde vai acabar desmoronando. Então, meu conselho é esse. Maravilha. Então, Fabi, se você não se importar, eu tenho uma, que eu fiquei pensando aqui junto com a pergunta da Sabrina. Se você ainda tiver um tempinho, eu queria que você respondesse essa, pode ser? Claro, manda aí. A Sabrina perguntou que conselho você daria para alguma mulher que gostaria de iniciar a carreira aí, que está no começo da carreira. E no caso das empresas, por exemplo, que conselho você daria para as empresas para que elas possam colocar aí, inserir um mercado de trabalho com oportunidades um pouco mais iguais?
Olha a responsabilidade de novo, né? Quem sou eu para dar conselhos? Mas enfim, vou me basear de novo pela minha dor. E eu acho que a primeira coisa que as empresas precisam se preocupar é não fazer um pré-julgamento. E realmente dar espaço, dar um lugar de fala para que as pessoas todas, independente se são mulheres, se são homens, mas que elas possam mostrar do que elas são capazes. E embasar a opinião puramente nessa análise do que cada indivíduo mostra que pode fazer, qual é a capacidade de cada um. E depois disso, elas precisam tratar realmente de forma justa e dar as mesmas condições de trabalho para todo mundo. Eu acho que isso é um primeiro e grande caminho para a gente mudar mais ainda essa questão das mulheres no mercado de trabalho. E eu gostei, respondeu. Foi uma pergunta de responsa, mas com uma resposta de responsa também. Achei bem legal. Olha, quero agradecer muito, Fabi, por você ter disponibilizado do seu tempo para participar dessa entrevista com a gente. Tenho certeza aqui que todos nós gostamos muito. Tirou um tempo para responder as perguntas que cada um de nós preparou para você. Agradeço muito isso. E para você que ficou aí assistindo a gente até aqui, muito obrigado por ter separado esse tempinho também. Se você gostou do conteúdo que você viu aqui, não esquece de expressar isso com seus comentários e deixar uma curtida aqui pra gente. Se você tem algum assunto específico que quer ver aqui no canal, não esquece de contar pra gente também. Eu prometo que a gente vai prestar atenção em todos e incluí-los na nossa programação. Esse foi o Tá Na Hype dessa semana. A gente se vê semana que vem. Até mais! Tchau, gente. Tchau!